durante as nossas sessões, a gente sempre vem batendo nessa tecla. É importante manter o exercício sempre em dia, não vale a pena fazer apenas uma sessão e depois nunca mais, né? Lá na frente faz-se outra. E vamos ver por que é importante essa questão da regularidade. Primeiro eu queria trazer eu gosto muito de fazer essa contextualização histórica, né? Eu sempre, quando estudo algum assunto, eu gosto de ir lá atrás, como começou, como é que foi a ideia, de onde surgiu. E aí eu resolvi trazer hoje esse artigo, que é um artigo de 1953, que foi um dos primeiros artigos epidemiológicos que colocou a importância do exercício físico, na verdade, da atividade física, e eu já vou dizer qual é a diferença disso, né? A importância da atividade física no contexto da doença coronariana, da doença cardíaca. Depois eu vou contar que isso se estendeu, obviamente, para outras doenças, né? Mas olha que interessante. Então, esses autores resolveram olhar como que era a incidência e a mortalidade da doença coronariana de acordo com o tipo de trabalho que era realizado pelos indivíduos. Então, eles pegaram uma população de pessoas que trabalhavam nos ônibus de Londres. Que população foi essa? Pegaram os motoristas do ônibus e pegaram os cobradores do ônibus. Mas por que eles eram tão diferentes em relação à atividade física? Porque os cobradores de ônibus ficavam 90% do seu tempo sentados durante o dia, durante o trabalho. Enquanto os cobradores de ônibus, como eram ônibus de 2 andares, eles passavam a maior parte do tempo subindo e descendo escada, andando de um lado para o outro, enquanto estavam trabalhando. Esses cobradores chegavam a subir em torno de 600 degraus por dia, né? Então, eram bem mais ativos do que os motoristas de ônibus. E o que eles observaram? Que a longo prazo, não só a incidência de doença coronariana, a doença cardíaca era menor nesses cobradores de ônibus, ou seja, naqueles que eram mais ativos, como também a apresentação inicial da doença coronariana era menos grave. Então, enquanto os motoristas de ônibus já começavam a apresentação com um evento como um infarto agudo do miocárdio, os cobradores, eles começavam com uma angina, com uma dor no peito, então de uma apresentação menos grave do que o evento infarto, tá? E mais a longo prazo ainda, os cobradores tinham uma mortalidade de doença cardiovascular menor do que os motoristas. E aí vários artigos, vários estudos começam a sair fazendo esse link entre a quantidade de atividade física e a mortalidade e eventos cardiovasculares. Então, daí que começa essa grande número de estudos saindo, mostrando a importância de se manter ativo ao longo do dia. E por que eu estou falando em atividade física e não em exercício físico? Um conceito que a gente tem que ter em mente, que muitas vezes ele é confundido, então é utilizado como se fosse a mesma coisa, é atividade física e exercício. A atividade física é qualquer movimento corporal, qualquer atividade que eu utilize a minha musculatura e que aumente o meu gasto energético em relação ao repouso. Então, só o fato, estou sentado nesse momento, se eu for pegar uma água, se eu for sair para caminhar com o cachorro, eu já estou fazendo atividade física. O exercício físico, ele é uma atividade física feita de forma programada e estruturada. Ou seja, agora eu vou sair para fazer uma caminhada, eu vou me programar para fazer 30 minutos agora de bicicleta, então eu me programo para isso, com a finalidade de melhorar a minha saúde, de melhorar o meu desempenho, melhorar a minha aptidão física, tá? Então é interessante que a gente tem, de fato, uma diferença entre esses dois conceitos. Mas vamos tentar entrar agora na questão mas e a regularidade? Por que isso é importante? Então, a gente já sabe que atividade física é importante, é claro que isso pode ser feito como exercício físico ou apenas como uma atividade em si, mas por que eu preciso da regularidade? Então, a gente sabe que o exercício físico, ele traz agudamente um estresse para o nosso organismo. Então, se eu estou parado, quando eu começo a fazer alguma coisa que aumente a minha demanda de energia,
todo o meu organismo tem que se preparar para aquilo. Ele tem que fazer algumas alterações, seja aumento de frequência cardíaca, seja aumento da força de contração do meu coração, seja uma vasodilatação periférica, ou seja, ele vai fazer várias alterações para que o meu corpo consiga oferecer a energia necessária para eu realizar aquela atividade. Então, de forma aguda, isso é um estresse e ele vai gerar essas várias respostas. Mas essas respostas, elas são temporárias. Então, na hora que eu paro de fazer a minha atividade, eu paro de fazer o meu exercício, alguns minutos ou algumas horas depois, eu volto àquele meu estado de base, eu volto ao estado que eu estava no repouso. Isso feito de forma crônica, ou seja, várias vezes o meu organismo ele é exposto àquele tipo de atividade, aí sim eu vou ter algumas adaptações. Então, as minhas adaptações é como se fossem respostas crônicas agora. São alterações que, de fato, acontecem no meu organismo com o objetivo de que, numa nova situação de estresse, ou seja, numa nova situação de exercício, eu seja mais eficiente, eu responda melhor àquele exercício que esteja sendo colocado para mim. E aí, então, essas adaptações, elas só vão ocorrer se eu tiver a exposição repetida ao exercício. Se eu não fizer isso de forma repetida, isso não vai acontecer. Eu vou ter a resposta aguda, mas eu não vou me tornar mais eficiente na próxima sessão de exercício, tá? E qual que é a questão muito interessante em relação à parte de segurança mesmo do exercício físico? Então, como eu falei antes, quando eu estou em repouso, eu estou num estado de equilíbrio. Então, estou aqui, estou bem, todos os meus sistemas estão trabalhando de uma forma direitinha para me dar aquela energia que eu estou utilizando. O problema em relação a gerar essa energia, se eu aumento a minha demanda energética, eu vou sofrer essas adaptações e se eu tiver algum problema em relação a gerar essa energia, seja porque a minha frequência cardíaca leva um estresse maior do meu coração e que eu não consigo dar aquilo que eu preciso para fazer o exercício, eu posso ter um evento. Então, agudamente, se eu comparar uma sessão de exercício com o meu estado em repouso, o meu exercício ele me traz um risco maior de ter algum evento cardiovascular naquele momento, claro. Mas conforme eu vou fazendo o exercício de forma regular, esse meu risco agudo vai reduzindo cada vez mais. Por quê? Por conta daquelas adaptações que são geradas com a realização de exercício físico de forma regular. Então, eu trouxe um gráfico que eu acho muito interessante em relação a isso, que ele compara o seguinte, o risco de você ter um infarto agudo do miocárdio, esse risco está colocado aqui nesse eixo vertical, no eixo Y, de acordo com a sua regularidade de exercício, que está aqui no eixo X. Então, se eu faço, por exemplo, não faço exercício nenhum dia durante a semana, se eu faço de 1 a 2 vezes por semana exercício, se eu faço de 3 a 4 vezes por semana, ou se eu faço 5 ou mais vezes por semana exercício, tá? Isso comparando com a pessoa que é sedentária, com a pessoa que não faz exercício em nenhum momento, que ela está representada por essa linha tracejada em laranja, né? Laranja ou marrom. Então, se vocês olharem, a pessoa que é sedentária, ela tem risco X de fazer infarto quando ela faz uma sessão aguda de exercício. Comparado com a pessoa que faz 1 a 2 vezes exercício por semana, ou seja, uma pessoa ativa, mas que faz essa quantidade de exercício, o risco já diminui. E comparado agora com uma pessoa que faz 3 a 4 vezes por semana, esse risco diminui mais ainda, esse risco agudo de eu fazer algum evento durante uma sessão aguda de exercício. Se eu comparar agora com uma pessoa que faz mais de 5 ou mais vezes, o risco é ainda menor. Ou seja, qual é o racional? O que eu quero deixar para vocês de mensagem em relação a fazer exercício físico de forma regular? Só quando eu tenho exposições repetidas ao estresse exercício, é que eu, de fato, vou formar as adaptações que eu preciso para me tornar mais eficiente numa sessão de exercício. E mais do que isso,
para eu reduzir o meu risco agudo de fazer exercício físico. Então, por isso que é importante, por isso que a gente sempre orienta, mantenha-se fazendo exercício de forma regular. E, claro, se você conseguir fazer isso, número de vezes maiores durante a semana, melhor para você. Você começa a reduzir ainda mais o seu risco de evento agudo durante o exercício, tá bom?